Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição na palavra do Senhor. Como você sabe, o nosso tema principal é falar sobre o tempo do fim. E quando se fala em tempo do fim, logo se pensa em Apocalipse. Mas é bom saber que nós estamos fazendo uma condensação. É impossível você falar, aprender sobre o tempo do fim e ficar preso a um só livro da Bíblia. Como a Bíblia é uma concordância geral entre os seus respectivos livros. Nessa condensação, você vai notar que a gente cita textos, a gente cita vários livros, cartas, dito dos profetas, palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo, enfim, numa condensação, provando assim a veracidade das Escrituras. Nesses dias, a gente está falando sobre a carta, ou as cartas do apóstolo João. Primeira, segunda e terceira. Hoje, nesse vídeo, a gente continua no verso, ou entre os versos 7 a 9, visto que ele vinha ensinando à igreja que a igreja deveria ser precavida em relação aos anticristos da época dela. Mas ele mostrou que a igreja sabia que no fim viria o anticristo. Então, esta grande diferença entre anticristos plural e esse anticristo singular, passado e futuro. A igreja da época de João era apostólica, ela enfrentava o mesmo problema que a igreja hoje enfrenta. Os anticristos têm se levantado por todas as partes, aqueles que são contra Cristo. Você sabe que existe praticamente uma campanha nos últimos anos, começou nos últimos anos, e ela prossegue contra Cristo. São escritos livros, são apresentados filmes, dramatizações, algumas exageradas, algumas, ou seja, a maioria delas blasfemas, tudo em ataque à divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, os líderes de hoje têm que ter aquele zelo, têm que imitar o zelo apostólico
na defesa da divindade do Senhor Jesus Cristo. Não que Jesus precise de advogado. Ele não precisa disso. Mas ele nos instruiu. Aliás, quando ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E ele disse logo na parte conclusiva que nessa pregação ele nos orientou, falou aos discípulos e também para nós, ensinando-os. Ele disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em meu nome e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja que às vezes nós só nos iludimos, só nos envolvemos no ID. Tá? Temos que pregar o evangelho a toda criatura, mas esquecemos desse detalhe, ensinando-os, isto é, as nações, o povo, ensinando eles, disse Jesus, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Os apóstolos seguiu esta ordem à risca. Por isso, o apóstolo João, aqui no finalzinho das cartas dele, aliás, na segunda, ele dá ênfase à doutrina de Cristo. E ele fez como que um alerta, note bem, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas aqui tem uma pergunta que a gente vai se envolver nessa pergunta, respondendo-a em vários vídeos. O que quer dizer doutrina de Cristo? Primeiramente, quando ele fala da doutrina de Cristo, ele não está falando propriamente daquilo que Cristo tinha ensinado. Doutrina de Cristo aqui envolve algo tão profundo que começou em Gênesis 3:15, quando Deus fez a promessa. Ali, quando o homem pecou, e Deus fez a promessa de que da semente, da descendência da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, do diabo. Ali estava começando a doutrina de Cristo. E a gente vai aprender nos vídeos posteriores que essa doutrina de Cristo, ela teve desde o princípio uma oposição
infernal, satânica do diabo e dos homens. Lembrando agora que Moisés fez menção da mesma. Ele disse para o povo de Israel lá no deserto, o povo de Deus, ele disse: Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Aleluia! Note, um profeta semelhante a mim, profecia milenar. Ele estava falando de Jesus, doutrina de Cristo, presente lá nos primórdios, no princípio, na criação, no meio de Israel, e a gente vai ver. É essa doutrina, a doutrina que enfatiza. Os profetas falaram, os apóstolos enfatizaram a divindade de Jesus. O fato de Jesus ter vindo em carne, que nos tempos de João já tinha os anticristos que negavam, diziam: não, Jesus não sofreu na cruz. Não. Aquilo que viam, aquele homem sendo crucificado, aquele sangue, era simplesmente uma emanação, uma ilusão de ótica. Misericórdia! Por isso, João, parece que, olhando assim, parece que ele foi ao extremo. Aqueles que não trazem essa doutrina, que são contra o fato de que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo. Não receba eles em casa e nem os saudeis, para que não sejais participantes com eles. Olha, os vídeos futuros prometem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.